Bom dia, bom dia. Vamos esperar o pessoal entrar. Bom, vamos lá. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dieta do tipo sanguíneo. Vamos continuar um pouquinho. Eu acho que faltaram algumas coisas. Uma live sem filtro hoje. Faltaram algumas coisas na live de quinta. Então, acho que eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de alimentação. Acho que isso para complementar a live. Não tenho nenhuma pretensão de, enfim, de saber mais ou... Bom dia, algo hoje sobre diverticulite, please. O pessoal tá sofrendo. Eu tenho alguns posts sobre diverticulite. Diverticulite é uma doença do constipado, né? Então, assim, eu tenho vários posts sobre diverticulite. Diverticulite é uma doença que depois que se instaura, a gente não... Instaura? Se instala. A gente não tem muito o que fazer. Mas, para não progredir, porque, assim, existe uma progressão da diverticulite. A doença diverticular dos cólons, que na verdade não é a diverticulite, é a diverticulose, porque a diverticulite é a inflamação aguda desses divertículos. A doença diverticular dos cólons, ela é progressiva se não for tratada a causa. Então, eu acho que é importante que esses pacientes saibam que eles têm vários componentes. E eu já falei sobre isso e vou repetir. Então, existe um processo de aumento da pressão intra-luz intestinal. Então, o intestino tem um aumento da pressão. Esse aumento da pressão associado, aliado, junto com uma parede intestinal muito fragilizada, faz com que a gente tenha esse processo dessa formação dessas bolsas. Então, essas bolsas são bolsas, os divertículos, formados pela fragilidade da parede intestinal associado a aumento da pressão dentro do colo, do intestino. Então, se você não tratar a sua constipação, se você não tratar a sua digestão, se você não tratar a sua absorção e se você não melhorar seu processo inflamatório, consequentemente seu processo de estresse oxidativo, você não vai melhorar nunca e pode progredir e pode piorar. Se a comida sobrar no intestino, o que vai acontecer provavelmente é você ter uma crise de diverticulite, que é a inflamação dessas bolsinhas, porque se a comida se deposita nessas bolsinhas, essa comida vai acabar inflamando, porque a comida não tem que ficar na bolsinha, ela tem que sair através das fezes. Então, é muito importante que você entenda que é um processo complexo, não é algo simples. Mas as melhores coisas que você pode fazer é investigar o seu processo digestivo, não deixar nada sobrar no seu intestino de preferência. Tem um passarinho. Além de investigar o seu processo digestivo, adequar, então, a sua alimentação ao que você, enfim, o que é para você, o que você realmente necessita. E, além disso, evitar a constipação. Então, se você não faz nada ou se você não vai fazer nada, por favor, evite ficar constipado, porque isso aumenta mais a pressão dentro do intestino. Quanto mais a formação de bolo fecal, pior é. Mais tempo ficar lá dentro. E uma outra coisa muito interessante é tratar os processos inflamatórios que estão relacionados ao intestino. Então, esse tratamento desses processos inflamatórios é fundamental para que você melhore não só a sua inflamação, a sua fragilidade da parede, mas também melhore o seu estresse oxidativo. Os passarinhos estão fazendo uma festa aqui no meu telhado. Estão ouvindo?
Acho que é a melhor coisa de morar. Kombucha ajuda. Olha só a pergunta. Vamos lá. O que é kombucha? Juliano, vamos lá. O que é kombucha? Hoje é sem filtro, ó, pessoal. This is my skin. O que é kombucha? Eu vou falar sobre dieta do tipo sanguíneo, tá? Mas eu quero saber, Juliano, o que é kombucha? Chás probióticos. Bom, vamos lá. Então, assim, ó. Primeiro que não é um chá, né? Antes eu quisesse que fosse. Ele é um produto de fermentação, né? E a fermentação da kombucha quase sempre ela é feita através do açúcar, tá? Ou de carboidratos, tá? Bom, duas coisas. Tudo que eu te falei até agora. Em algum momento eu falei que tu precisa melhorar a microbiota intestinal. Não. Eu falei que você precisa melhorar a sua constipação e, consequentemente, melhorar a sua inflamação. Então, melhorar a pressão dentro do cólon e melhorar a sua inflamação. Em nenhum momento eu falei que você precisava de mais bactérias no seu intestino. A kombucha, ela serve como um alimento fermentado para duas coisas. Primeiro, para aumentar a sua carga de carboidrato, porque ela não fermenta totalmente os carboidratos, então você vai estar consumindo uma quantidade de açúcar, que tá ótimo, se o seu objetivo é esse, se você não tem nenhuma desbiose fermentativa, tá ótimo. E segundo, para aumentar a quantidade de bactérias no seu intestino. Você precisa de bactérias no seu intestino? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Quando você usa a kombucha, quando você usa um kefir, quando você usa um chucrute, quando você usa um miso, quando você... Não importa o que você use de produto fermentado, você precisa aumentar a quantidade de bactérias no seu intestino? Essa é a primeira pergunta. Vocês têm que se fazer essa pergunta. Quando vocês comem alguma coisa, quando você... Eu tô tomando um café. Por que eu tô tomando um café? Por que eu tô tomando uma água? Por que eu não tô tomando uma kombucha? Quando vocês colocam uma coisa para dentro do corpo, vocês precisam perguntar o que essa coisa vai ajudar ou não vocês. A mesma coisa que um remédio. Ninguém coloca um remédio tem muita gente que coloca, mas ninguém coloca um remédio para dentro do corpo sem pensar no que aquele remédio vai provocar dentro do seu organismo. Então eu acho muito importante que vocês entendam que quando vocês colocam algo para dentro do corpo, o que for, tem que ter uma função, tem que ter uma finalidade. Ninguém vai se autopunir, ninguém vai se autoprejudicar por simples e espontânea vontade. As pessoas têm que ter condição e noção do que elas estão fazendo. Então, o que é importante? O importante é que você entenda que a doença diverticular dos cólons não é um processo por falta de bactérias. E muitas vezes eu já tive pacientes, tem muito relato na literatura, mas eu já tive pacientes no consultório que vieram tomando probiótico e que distenderam o cólon e fizeram um megacólon tóxico. E eu já vi, e a literatura traz. Então não é algo que não acontece, porque se eu já vi é porque é algo frequente, né? Porque eu tenho 20 anos de medicina. Então, assim... O que eu acho interessante? Que as pessoas entendam o que elas estão fazendo. Eu expliquei todo o processo da formação do divertículo. O processo da formação do divertículo não é pelo excesso de bactérias ou pela falta de bactérias. O processo da formação do divertículo é por a sua constipação. Os probióticos podem ajudar a constipação? Depende. Depende do paciente. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu não sou de usar probiótico, né? Raramente eu uso pra pouquíssimos pacientes. E os pacientes que eu uso, eu tenho bom resultado. Hoje, a gente vai fazer uma live, eu e o Santiago, às 5h30 da tarde, horário de Brasília, 13h30 da tarde, horário dos Estados Unidos, e 9h30 da noite, horário de Portugal. A gente vai fazer... De nada, Juliano. Um beijo, querido. Espero que fique bem. Mas marca uma consulta com alguém que entenda, que possa te ajudar, viu? Diverticulite é uma condição bem grave quando ataca. Então, não deixe chegar no estado de diverticulite. Fique com a sua diverticulose. Então, eu e o Santiago, a gente vai fazer uma live sobre o eixo intestino-coração.
O eixo intestino-coração é um conceito super jovem, super novo. Tem 5 anos, 6 anos, que começou a se falar sobre isso. E aí ontem eu tava lendo alguns trabalhos de noite sobre isso pra falar na live e tal, né? E o Santiago me mandou um monte de coisa. O Santiago é super estudioso, né? E eu fui dar uma olhada no que ele tinha me mandado e eu já tinha lido algumas coisas, né? E, enfim, moral da história. Se a gente for ler os trabalhos em saúde cardiovascular, em saúde, em melhora de parâmetro cardiovascular, não só em aterosclerose, né, mas em insuficiência cardíaca, em doença arteriosclerótica, enfim, não só na formação da placa, mas no endurecimento das artérias, na questão da insuficiência cardíaca, na fibrilação atrial, tem trabalhos com fibrilação. Então, assim, olha que interessante, né? Quanto paciente a gente tem com taquicardia no consultório, quanto paciente a gente tem com fibrilação com flutter. E se a gente for olhar esses trabalhos, por que eu tô falando isso? Por causa da pergunta do querido do Juliano. Muitos trabalhos mostram que a suplementação, então o uso do probiótico, pode melhorar essas condições, né? Óbvio que é o uso do probiótico isolado, né? Não é o tratamento. O que isso significa? Que o uso do probiótico, ele pode ser uma modulação intestinal, ao passo que esse excesso de inflamação, esse excesso de toxinas produzidas pelas bactérias ruins de uma alimentação podre, podem produzir, então, marcadores inflamatórios que estão totalmente relacionados com a aterosclerose, principalmente com fibrilação atrial e também com insuficiência cardíaca. Todos estão correlacionados. Enfim, então eu acho importante, né? Vamos ver aqui, tem outras pessoas falando. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Michele. Bom dia, Marília. Deixa eu ver. Várias pessoas falaram. Bom dia, Janete. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta que passou ali, mas eu não peguei. Aqui. Doutora, qual exame fazer para avaliar o divertículo? Ultrassom abdominal ou coluna? O ultrassom abdominal não avalia divertículo, querida. O ultrassom abdominal não mostra diverticulite. Nem diverticulose. O ultrassom abdominal O ultrassom é um exame para órgão sólido. Isso que vocês têm que colocar na cabeça. O ultrassom é bom para ver o quê? O ultrassom é bom para ver o fígado, o ultrassom é bom para ver o rim, o ultrassom é bom para ver o útero, o ultrassom é bom para ver um ovário, para órgão sólido, órgão cheio, órgão fechado, órgão com carne. Horrível essa definição. Mas é bem isso. Então, assim, o tubo digestivo, ele é um órgão oco. Ele não é um órgão sólido. Então, ele não é visto pelo ultrassom. O ultrassom, ele faz uma imagem batendo em um objeto. Então, esse objeto, por ele ser sólido, ele bate, ele reflete uma imagem. E isso é a imagem que se transmite na TV que você está vendo ali. Esse é o método do ultrassom, por isso se chama ultrassom. Então, bate e volta. Se o órgão é oco, ele não faz isso. E o divertículo é o quê? É um oco dentro do oco, então não vai ver. Então, o ultrassom é para órgão sólido. O exame que vê o exame é a colonoscopia, a tomografia com duplo contraste ou triplo contraste, uma ressonância magnética, isso a gente consegue ver. São exames mais sofisticados. A colonoscopia vai ver, mas assim, colonoscopia para quem? Essa semana foi muito legal, né? Ai, eu tô fugindo do assunto da live, eu não posso ficar falando com vocês. Apareceu o Dr. Laíra ali no vídeo, muito legal. Whatever. Então, essa semana que eu tava falando, né? Eu atendi uma paciente antiga. Antiga não. Uma paciente. Mais ou menos nova, mais ou menos antiga. E uma querida. E aí, moral da história. Ela veio com um coprológico. E o coprológico cheio de alteração. Ai, fiquei arrasada. E eu mandei ela pra colonoscopia. E aí ela disse assim, ai, doutora, mas eu não quero fazer a colonoscopia. Eu falei, querida, assim, ó, de 10 pacientes que eu atendo, eu devo indicar colono para 1, para 2.
eu tô te indicando. É porque precisa. Quando precisa, eu vou falar. Quando não precisa, eu vou falar. Então, assim, eu sou super sincera na consulta. A gente vê que não precisa, que não tem nada, a gente tá melhorando o paciente, a gente tá tratando o paciente, a gente tá progredindo nas queixas, progredindo nos sintomas, progredindo na evolução, progredindo nos exames, progredindo tudo. Eu não vou pedir uma colonoscopia. Eu não vou pedir. Mas, se o paciente tem indicação, eu vou pedir. Eu vou pedir, porque é necessário. O paciente precisa. Eu sou médica, eu tenho uma responsabilidade médica, uma responsabilidade jurídica sobre os pacientes. Então eu vou pedir. Eu pedi pra ela, ela ficou arrasada. Ela falou, eu vim na senhora porque eu não queria fazer. Eu falei, querida, eu preciso saber que tá tudo bem contigo pra gente continuar o tratamento. Eu não posso ser negligente, eu não posso ser omissa, né? Então, só pra fazer esse adendo, né? Eu sou muito feliz de ser médica porque eu acho que eu consigo aliar tudo que eu penso da medicina tradicional, que eu estudei muito da medicina tradicional, com todo esse estudo que eu faço dessa medicina complementar, dessa medicina integrativa. Então é muito bom, né, poder ser médico, porque assim, eu estudei muito medicina, muito mesmo, né? Quem não sabe da minha história, assim, mas eu fui uma das melhores alunas da minha sala, eu fui para Porto Alegre para fazer estágio, eu não terminei na faculdade em Pelotas, então assim, eu estudei muito e estudei bastante, mesmo depois de formada, né? Mesmo quando eu não fazia medicina integrativa, eu estudava muito, eu sempre fui muito estudiosa. E aliar tudo a isso, né? Aliar toda essa questão ao que eu faço agora eu me sinto muito, 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 muito feliz, sabe? Porque foi preciso. Bom dia, Vitor! Deixa eu ver aqui. Bom, então vamos falar da dieta do tipo sanguíneo, já que a gente tá aqui, né? Hoje sem filtro, olha, eu tô facerita, facerita. Não botei o filtro porque a luz ficava ruim ali atrás, aí eu não botei. Bom, vamos lá. Ana Carla enviou uma solicitação. Vamos ver o que a Ana Carla quer. Pode fazer isso, mas vamos ver. Recusou, ó, a Ana Carla não quer participar. Vamos lá então, vamos falar da dieta do tipo sanguíneo. Pra gente fechar aqui a live, que a live era exatamente sobre isso, né? Bom, então assim, a gente fez a live na quinta com a doutora Emília, falamos sobre a dieta do tipo sanguíneo, falamos sobre o livro do Peter D'Adamo, né? Falamos sobre os vários estudos que ele tem, enfim. Falamos sobre a questão de por que muitas vezes na medicina não se fala sobre isso, não se fala sobre dieta do tipo sanguíneo, não se fala sobre ciência dos tipos sanguíneos, a gente fala só que a gente precisa transfundir. Existe um sistema ABO, existe um sistema RESOS, que são, na verdade, esses ABOs. Então, qual é o tipo de sangue? O tipo de sangue é A positivo. Então, tu tem o sistema ABO e você tem o sistema RESOS, que é positivo ou negativo, né? Tá. Mas assim, a dieta do tipo sanguíneo ela tá baseada no sistema ABO, né? Então assim, o sangue tipo A, o sangue tipo B, o sangue tipo AB e o sangue tipo O. A definição disso é antígeno de superfície. Então assim, o que é antígeno de superfície? Existe uma reação, quando a pessoa vai doar o sangue ou vai receber o sangue, eles fazem uma reação de aglutinação. Né? Então, assim, eles colocam ali o A, né, o sangue, aí eles pingam pingam duas substânciazinhas ali, tá? E aí eles veem se esses antígenos da superfície da hemácia é anti-A, é anti-B, é anti-AB, que aí, ou é zero, não tem, que é o O, né? Bom, então eles veem por esse antígeno de superfície qual é o tipo de sangue, confirmam para poder doar e para poder receber. Porque imagina, se você tem um antígeno contra o sangue B e você recebe um sangue B, você vai aglutinar o seu sangue, vai fazer uma reação de aglutinação, que é uma reação de hemólise, e você vai acabar falecendo, né? Por uma. Não necessariamente, assim, a gente já viu, tem casos que os pacientes não têm como, eles recebem sangues
às vezes que não são o perfeito, não é o sangue perfeito, mas eles recebem o sangue, enfim, e acabam vivendo. Mas a maioria, assim, 99,9% das vezes, se você vai receber sangue, você vai receber o seu tipo de sangue, né? Só se você tiver realmente. Tem alguns pacientes que tem um ambulatório lá no Hospital de Clínicas, lá em Porto Alegre, que é um ambulatório de transfusional, né? Então tem pessoas que têm o sangue que não conseguem receber de ninguém, então estão lá. Eu tive 2 pacientes, eu acho que eu já vi, que estão nesse ambulatório de transfusional. Mas enfim. Então é assim que a gente vê na medicina. Tá? Então a gente faz o teste, vê a aglutinação em relação a essa superfície das hemácias e ali a gente define o tipo de sangue. Buenas. A Ana, minha paciente querida. Eu vou terminar aqui, tá, Ana? Depois eu te chamo. Nem sei o que a Ana quer. A Ana é um amor. Buenas. Bom, vamos lá. Então, isso é o que a gente faz na medicina, tá? Isso daí foi a ciência que o Dr. D'Adamo estudou durante esses últimos, enfim, 50 anos, e que a doutora Emília profere no Brasil, né? Enfim, com maestria, porque ela é a referência, talvez no mundo também, né? Porque na língua portuguesa, né? Enfim. Anyway, o que é importante? Que a gente saiba que existe uma ciência. Então, assim, não é algo que ele tirou da cabeça dele. Essa é a primeira coisa, tá? A segunda coisa. Eu sabia que essa evolução aconteceu antropologicamente. Então, a ancestralidade evoluiu nessa questão. Quando a gente vai pesquisar na internet, e eu pesquisei para a live, principalmente sobre por que nós tivemos esses tipos sanguíneos, por que esses tipos sanguíneos evoluíram, a maioria dos pesquisadores dizem que não sabem o que aconteceu nessa evolução. E aí, se a gente não sabe, então a gente pode aventar hipóteses, né? Isso é uma das coisas mais interessantes da ciência. Se a gente não sabe, existe, então, teoricamente, essa explicação de que houve uma evolução dos tipos sanguíneos, né? Então, assim, o O, eu anotei para colar as eras, tá? Então, assim, o O é o tipo sanguíneo mais antigo, 40 mil antes de Cristo, né? Então, eram os caçadores e os coletores, tá? Quando a gente tem um paciente com sangue do tipo O, a doutora Emília falou isso na live e eu vou falar de novo. Então, assim, o sangue do tipo O, ele é um sangue duplo recessivo. Então, o que a gente tem? A gente pode, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Um pai do sangue tipo A, uma mãe do sangue tipo B. Pode ter uma criança do sangue tipo O? Pode. Por quê? Porque se esse A for um A, vamos dizer assim, um Azão, Azinho, ou seja, ele é sangue tipo A, mas ele tem um recessivo. E se esse B for um B também, um Bzão e um Bzinho, ou seja, um Bzão, um dominante, mas não dominante heterozigótico, não dominante homozigótico, um dominante heterozigótico. Então ele tem um B e um Bzinho. Então a gente vai pegar esse Azinho e esse Bzinho e vai colocar nessa criança. Essa criança pode ser do sangue tipo O. Então ele era não. O que a doutora Emília falou na live, o que eu tô tentando trazer, porque eu acho que ficou isso meio confuso, que algumas pessoas me perguntaram, é que assim, as pessoas podem ser não A puros, não B puros. O AB sempre vai ser puro e o O sempre vai ser puro. Mas o A, o sangue do tipo A e o sangue do tipo B, eles podem não ser puros. O que isso significa? Que ele tem um pouco de A e ele tem um pouco de O. O B tem um pouco de B e tem um pouco de O. O AB vai ser sempre AB, por isso que ele é um sangue um pouco mais difícil. E o O vai ser sempre O na recessividade. Então, o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, vou dar o exemplo meu, tá? A minha mãe é O. O meu pai era A, ok? Então, eu sou A. Só que eu sou uma A não pura, porque eu peguei o O da minha mãe e eu peguei o A do meu pai. Então, eu sou uma A diferente. Eu sou uma Azinho. Então, eu sou uma A não pura. Talvez eu possa comer um pouco mais de carne vermelha do que uma pessoa que é A. Então, assim, se você tem uma mãe A e um pai A, você pode ser um O ou você pode ser um A puro. Vocês conseguiram compreender isso que eu estou falando? É uma coisa bem interessante, assim. Vocês entenderam isso? Para saber isso, tem que fazer uma árvore genealógica
da consanguinidade, dessas questões de sangue. Então, assim, eu tenho um irmão. O meu irmão é AB, mas ele não é da minha mãe, tá? É da outra mãe. Então, eu tenho um irmão que ele é AB, tá ok? Porque a mãe dele é B, o meu pai era A, e ele virou AB. Meu irmão amor. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que fazer essa construção. Você tem que vir fazendo essa construção para saber se você é um A puro ou se você não é um A puro. Se você é um B puro ou se você não é um B puro. Se você é AB ou se você é O, tá tudo certo. Vocês entenderam isso? Se vocês quiserem colocar os exemplos aqui para a gente exemplificar mais, ó, interessante sim. Sou A, esposa O. E os 2 filhos são A não puros. Muito bom. 108, querido. Muito, muito bom. Exatamente isso. Então, isso é interessante. Pode ser que você seja um A não puro também. Mas provavelmente não. Por quê? Porque você teve 2 filhos e os 2 filhos são As. Então você é um A bem dominante. Porque se você fosse um A não puro, provavelmente um dos filhos. Óbvio que não é uma certeza, tá? Óbvio que não é uma certeza. É bom saber mais pai, o seu pai, a sua mãe, enfim. Mas eu acho que isso é interessante que se diga. Por quê? Porque a probabilidade, se a gente for colocar, vou fazer a caixinha. Vou fazer a caixinha, parei. Olha só, então é um A. E se fosse um A não puro, tá? Então aqui a gente vai ter um Azinho, um Azinho. A probabilidade é 50%. Você tem 2 filhos e a probabilidade de você ter um filho O é 50% e a probabilidade de você ter um filho A é 50%. Você teve 2 filhos do sangue tipo A. Então você teve 100% da probabilidade de 50%. É bem provavelmente, tá? Vamos lá. Muito bom, tá? Não sei teu nome, mas me desculpa, mas vou falar um 08. Então, quem é O pode comer carne. Vou falar daqui a pouquinho, tá, Ana, sobre essa questão da carne, tá? Eu vou só fazer esses links aí com os sangues e a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Meu marido é A e eu O. Minha filha é A não puro. Muito bom, Rose. Isso aí, perfeito. Então, a tua filha, a gente vai falar agora sobre alimentação, mas a tua filha é um sangue A não puro, que é ótimo, tá? Sou A, meu esposo é B, minha filha é O. Então, a Adriana e o esposo da Adriana são A não puro, B não puro e a filha é O. Olha que bacana. A casa deles é ótima também. Não estou dizendo que as outras casas não sejam ótimas, tá? Mas a casa da Adriana é ótima. Porque tem pessoas dos 2 tipos sanguíneos não puros e mais na nenê que é O. A nenê, não sei se é uma nenê, tá, Adriana? Desculpa. Ó, e a Rose já pegou a vaga. E é isso, é para isso que eu tô aqui, para que vocês entendam as coisas, para que a gente consiga entender e melhorar. Bom, então tá. Pegaram a ideia, né? Então a Rose, a Adriana pegaram a ideia. Muito, 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 muito bom. Tá, perfeito. Vamos lá. Então vamos continuar, tá? Então vou voltar aqui no meu caderno. Se as pessoas vissem meu caderno, a pessoa ficar apavorada. Eu tenho tanta coisa arriscada. Bom, vamos lá. Então, assim, então esse O é o sangue mais antigo, né? Tudo bem, sou O, minha esposa A, o Heitor, nosso filho é O. Então, o que que acontece? Tiago, sou O. Então, o Tiago é O. A esposa dele é A. Então, a esposa dele é não pura, porque o bebê é O. Então, é uma casa ótima também, tá? Bom, vamos lá. Todas as casas são ótimas, tá? Eu não tô dizendo que uma casa é mais ótima que a outra. Vamos lá. Então, assim, o sangue O, ele é o mais antigo, então, dos caçadores e coletores. Então, essas pessoas, eu anotei aqui para falar, essas pessoas, elas se beneficiam, então, da dieta com mais proteína animal, tá? Então, vamos lá. O sangue do tipo O, eles devem, anote se vocês quiserem, vai ficar gravado essa live, tá? Devem escolher alimentos ricos em proteína e comer muita carne, vegetais, peixes e frutas. Mas, isso eu tô tirando do www.health.harvard.edu/blog/diet not working, maybe it's not your type, tá? Depois eu vou colocar lá no meu canal do Telegram, do WhatsApp. Anyway,
Então, eu estou tirando do site da Universidade de Harvard, tá? Eu não estou tirando na minha cabeça e nem da cabeça de ninguém. Eu estou tirando do site da Universidade de Harvard. Então, eu quero que vocês entendam que mais ou menos é isso. Se tiver errado, a doutora Emília vai corrigir um dia. Mas, assim, aqui é o que diz isso, tá? Alimentos ricos em proteína, sangue tipo O. Muita carne, vegetais, peixes e frutas. Mas limitar grãos, feijões e legumes. Para perder peso, olha só. Os melhores são frutos do mar, algas, carne vermelha, brócolis, espinafre e azeite. Milho, trigo e laticínios devem ser evitados. Tá? Então, sangue do tipo O. Bom, então é o sangue mais primitivo, é o sangue dos caçadores e coletores. É o sangue que se beneficia, então, com carnes vermelhas e com todos os alimentos. Então, dando menos preferência para os grãos, né? Porque os grãos são de uma cultura de agricultores, a gente vai falar sobre isso. E sobre feijões, né? Que é a mesma coisa. E os legumes, então tudo abaixo da terra. Você sabe a diferença entre verdura e legume, né? Acho que sim, né? Acho que devem saber. Bom, mas isso é importante. Saber a diferença entre legume e verdura é fundamental, né? Bom, whatever, vamos lá. Sangue do tipo A. O sangue do tipo A, eles têm, então, eles são um pouco mais novos do que o sangue do tipo O. Então, são agricultores. Então, foi quando eles começaram a domesticar a terra para começar a produção dos alimentos. 25 mil antes de Cristo foi a descrição, tá? Vegetais, então, se beneficiam dos vegetais que são isso que a gente estava falando, agricultura, vegetais, legumes e tal. Então, sangue do tipo A. Devem escolher frutas, vegetais, frutos do mar, peru, grãos integrais, mas evitar a carne, tá? A puro que eu tô falando. Não tô falando A não puro. Eu tô falando A puro, tá bom? Para perda de peso, frutos do mar, vegetais, abacaxi, azeite e soja. Soja GMO não. Laticínios, trigo, milho e feijão devem ser evitados. Tá? Ontem comi feijão. Mas eu não sou apuro, tá? Vamos lá. Então, assim, o feijão é uma coisa ali que já deu para dois. Então, o A e o O não deveriam comer feijão, né? E o brasileiro todo come feijão com arroz, né? Bom, vamos lá. Então, sangue do tipo B, de bola. Começaram a ser nômades, né? Ainda não se fixaram na Terra. 15 mil antes de Cristo, então foi quando eles começaram a se difundir pelo globo terrestre. 15 mil antes de Cristo. E começaram então com a carne e o leite, porque eles começaram a domesticar os animais também. Então a carne e o leite fazem parte dessa dieta, desse sangue tipo B. Devem escolher uma dieta diversificada, incluindo carne, frutas, laticínios, frutos do mar e grãos. Ó, então aqui os grãos entram, né? Como entraram no A. Para perder peso, os indivíduos do sangue tipo B devem escolher vegetais verdes, ovos, fígado e chá de alcaçuz. E evitar B de bola. Frango, milho, amendoim e trigo. Todos têm que evitar trigo até agora. Tá? Então, esse é o sangue do tipo B de bola. AB. AB eram os nômades, mas eles não eram agricultores, então eles ainda não plantavam. Era uma transição entre o A e o B, tá? Então, esse é o sangue que talvez seja um sangue um pouquinho mais diferente de todos. Então, olha só. Aqueles com sangue tipo AB devem comer laticínios, cordeiro, peixe, grãos, frutas e vegetais. Para perda de peso, frutos do mar, vegetais verdes, algas marinhas. Frango, milho, trigo sarraceno e feijão devem ser evitados. Tá? Então, eu acho que assim, isso é a primeira coisa. Então, a gente definiu bem a ancestralidade dos tipos sanguíneos, tá? Então, o sangue tipo O é o sangue mais antigo, se beneficia de uma dieta com um pouco mais de proteína animal. Sangue do tipo O, né? Sangue do tipo A é um povo que então começou a ter mais como agricultura, como fonte de alimentação, e se beneficia então de proteínas, né? Não carne vermelha, se você não é um A,
puro. Se você é um A puro, não se beneficia tanto da carne vermelha, mas se beneficia das outras proteínas de origem animal. Mas se beneficia mais de vegetais, de frutas, enfim. Ó de ogro. Pode ser muito bom, Marco. Pode ser exatamente isso. Ó de ogrão, né? Ó do que vier, de obreiro. Não tô ofendendo ninguém, pessoal, só tô brincando. Mas é que ontem a gente tava vendo aquele prato daquele moço. Não sei se vocês já viram, tem um vídeo que rola aqui no YouTube, no Instagram, né? Daquele rapaz, um rapaz que eu acho que trabalha em obra, que faz uma montanha de massa gigantesca, assim, e, tipo, e tá ali, né? Magro, magérrimo, vivendo, né? E aí, até ontem eu tava falando com meu marido falou: como é que tu explica aquilo ali? Eu falei, é que nem um corredor, é que nem um ciclista que fica com carbo, né? Ele vai fazer o uso daquilo ali de forma rápida. Imagina o quanto que um pedreiro não gasta de caloria por dia, pessoal. Não tem como comparar um pedreiro conosco, que a gente fica sentado o dia inteiro e vai na academia 2 horas. Não é assim que funciona, né? Imagina o pedreiro, ele tem um gasto calórico violento, é que nem um Ultraman, né? Ele tá ali trabalhando, na lida, no sol, né? Não é uma coisa assim, a pessoa tá trabalhando lá no computador sentadinha com os pezinhos para cima, que nem eu tô agora. Tô no computador com os pezinhos para cima. Não é isso a vida do pedreiro. Então, o grão, como tudo, perfeito. Então é isso, tá? Mas, enfim, eu tava falando exatamente por causa disso. Mas o que eu quero dizer é isso, que as pessoas com sangue tipo A, elas têm essa coisa mais ancestral, mas mais antiga. As pessoas com sangue tipo A têm a questão de incluir alguns vegetais, enfim, frutas e tal. Uma alimentação que talvez o pessoal fala muito que seja mais vegetariana, mas não é a questão da vegetariana, porque se é um A não puro, ele vai poder comer carne, mas é sempre o equilíbrio. Enfim, eu vou falar uma coisa que eu não falei para a doutora Emília, mas eu acho que mesmo que exista a genética, existe a epigenética. O que a gente está falando de dieta do tipo sanguíneo é sobre genética. E a influência da epigenética ao redor dos anos, porque a gente está falando de 40 mil antes de Cristo. A dieta do tipo sanguíneo é para todos, eu não sei. Por quê? Porque nesses últimos 100 anos a gente teve agregado ao nosso epigenoma muitas toxinas, muitos poluentes, muitas substâncias às quais o nosso corpo não está preparado para lidar. Então, o trigo descrito como... Aqui nenhuma dieta orienta trigo, mas o milho descrito, por exemplo, para alguns tipos sanguíneos que seria adequado, e que a gente viu, e que eu vou falar de novo, né? As pessoas estão batendo na tecla de que o documentário das Blue Zones é um documentário que fala de vegetarianismo ou de dieta. O comentário das Blue Zones, a última coisa que ele fala é sobre dieta. Eles não falam sobre dieta, eles falam sobre estilo de vida. Se a pessoa que está falando sobre o documentário das Blue Zones não leu nenhum livro do Butner, não tem nem ideia do que é Blue Zone. Centenário, envelhecimento, qualidade de vida no envelhecimento, anti-aging, não está relacionado com dieta. Está relacionado com comportamento. A pessoa que fala isso é uma pessoa ignorante, ela não sabe o que ela está falando. Blue Zone está relacionado com comportamento muito mais do que com dieta, com estilo de vida centenário. A dieta é um centésimo do que acontece dentro de um comportamento. Já comentei isso algumas vezes. Sou tipo O, não sei se pode ser coincidência, mas a comida para mim é apenas carne, sem ovos, algumas verduras e algumas frutas apenas. Que bom, porque as pessoas têm uma quantidade maior de ácido clorídrico. Isso não é pseudociência, isso é ciência. A gente sabe, porque eu falei isso na live. A única coisa que a gente aprende é que pacientes com sangue do tipo A têm mais câncer gástrico, isso que a gente aprende na faculdade. E pacientes com sangue do tipo O têm mais gastrite, têm mais úlcera, porque eles têm mais excesso de ácido clorídrico. Então, se a gente tem isso, Deus não fez à toa, ou não tá ali à toa. Então, você se beneficia muito mais de comer uma comida que precisa mais de ácido clorídrico do que você não comer uma comida que precisa de ácido clorídrico. Isso é benefício do corpo. O corpo vai gastar menos, vai se estressar menos para fazer uma boa digestão. Então, isso é óbvio, é uma coisa lógica. Não precisa parar para pensar, não precisa ser um Einstein, não precisa ser um cientista para saber disso.
talvez o Dádamo ele tenha trazido essa questão muito para essas coisas simples, é só parar para pensar. Mas o que eu acredito é isso. Se você tem uma digestão adequada, tá tudo certo. Agora você pode ter um monte de ácido clorídrico e ter uma digestão que é uma merda. Porque não é só o ácido que faz a digestão. O que faz a digestão são vários e vários fatores, incluindo o ácido clorídrico. A esposa é O e eu sou A. Qual é o teu nome, queridão? Porque não me falou ainda. Agora ela vê o porquê não consigo acompanhar na carne vermelha, não consigo, me faz mal. Ela faz falta. Ela faz falta, perfeito. Mas aí você pode usar um pouco mais de betaína, comer um pouco menos de carne, usar um pouco mais de betaína, talvez, ou otimizar os cofatores para a formação do ácido clorídrico. Isso aí a gente tem que ver no consultório o que a gente pode fazer de melhor para você. Sou O, mas over 8, 9 por dia. Pois então, isso aqui que o Marco falou, eu vou falar uma coisa bem interessante, tá? Antes da gente terminar a live. A velha questão da gordura. A velha questão da dieta cetogênica. A velha questão da carne. A velha questão... A velha. O que eu vejo hoje é gente com um monte de gordura no intestino. Sem filtro. O que eu vejo hoje é isso. Um monte de gente com um monte de gordura no intestino. Um monte. Tá? Então, assim, pode ser que seja um excesso de gordura da dieta? Pode. E isso faz bem para o intestino? Não, faz muito mal. Muito mal. Não tem que sobrar gordura lá. Tem que ser um equilíbrio. Tem que estar tudo certinho. E esse excesso de gordura pode ser por uma falta de sal biliar. Esse excesso de gordura pode ser por uma dificuldade, não sei. Pode ser por vários fatores, entende? Por um excesso na ingesta, por uma dificuldade em enzimas, por uma dificuldade, por um excesso de parasita, por uma desbiose, pode ser por vários motivos, tá? Então tem que ter muito cuidado. Andrei, tudo bem, Andrei? Obrigada, viu? Vamos ver o que a maravilhosa da Ana, que a Ana agora já saiu. Deixa eu ver. O que a Ana... Onde tu tá, Ana? Não te enxergo. A Ana saiu. Tem que mencionar que eu utilizo muito gordura. Como alguma coisa. Acabei de falar todas as causas. Não sei se estava aqui, Sueli. Mas falei várias causas. Não tem problema, Ana. Só vou terminar aqui, então. Vamos lá. Eu tinha notado mais alguma coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Sim, sou A, não como muita carne vermelha e nem gordura. Então a dieta cetogênica, para mim, não deve funcionar muito bem. Só se você fizer uma cetogênica vegan. Não vai funcionar. Por isso que dieta cetogênica para a maioria não dá certo, né? Acho que é isso. Meu amor, eu vou tirar você daqui. Pronto. Eu não mato nenhum bicho. Sou A e faço carnívora. É a melhor para mim. Que lindo pássaro no fundo. Sim, bem legal, né? Não, eu tinha subido um bichinho aqui, aí eu tirei. Eu não mato mais bicho. Porque, não sei, eu não mato bicho. Tenho dó de matar bicho. Não sei. Não precisa matar ninguém, né? A gente pode botar ele pro lado, assim, tá assim. Se a pessoa vem me atacar, né? Se vem uma cobra me atacar, óbvio que talvez eu mate a cobra, né? Mas nunca tive uma cobra me atacando. Mas de resto, eu não mato nenhum. Eu não consigo matar formiga. Eu tenho dó de matar formiga.
A canela faz mal ao tipo O. Ah, Thiago. Puta, agora tu me veio com... Deixa eu só salvar isso aqui pra eu botar no meu grupo do Whats. Deixa eu ver, vamos ver a canela. Pode ser? Vamos ver. Cinnamon. Blood type diet. Olha só. Canela. Olha que legal. Vamos ver aqui. Pô, bem legal. Eu vou passar depois esse link aqui. Green, yellow, orange. Orange. Green, yellow e orange. Para qual sangue ele falou, cinnamon? Não, não faz mal, viu, Thiago? Aqui não diz que faz mal. Diz que seria proibido para o B a canela. Eu vou passar, assim, ó, o que eu coloquei, vou explicar o que eu fiz, tá, Thiago? Olha só, eu vou explicar o que eu fiz. Posso mostrar aqui meu computador? Eu vou mostrar, tá? Só um pouquinho. Deixa eu botar aqui para traduzir para português, porque senão o povo fica, não sei falar inglês. Eu falei, também não sei, mas estou aprendendo. Deixa eu mostrar aqui, vou mostrar o meu computador, tá? Peraí. Sem fio. Então, aqui, ó, eu coloquei assim, ó. Eu botei aqui para traduzir para o português. Ó. Eu coloquei Cinnamon Blood Type Diet, tá? E aí apareceu, a primeira coisa que apareceu, receita de dieta para o tipo sanguíneo, delícia de aveia e canela. Aí eu cliquei aqui, que é do site, ó, do Dr. Dádamo, tá? Tá vendo? Bom, então apareceu aqui, delícia de aveia e canela, tá? O que ele diz aqui, ó? Se for verde, a receita contém apenas ingredientes neutros. Se for amarela, a receita contém ingredientes secundários a evitar que pode ser substituído. E se for laranja, não usar. Aí ele dá a receita aqui, ó, tá? Passas, canela, papapá, papapá, papapá. E ele fala o que, ó, análise dos ingredientes. Olha que legal. Então ele fala do farelo de aveia, da semente de linhaça e da canela. E aí aqui, ó, eu vou botar no inglês que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor, tá? Então ele coloca aqui sangue tipo a canela não é um problema. Ela é um problema para quase todos, mas assim, pode ser que se mantenha na receita, tá? O A aqui é o avoid, né? Então não usar no B. No O neutro, no AB neutro. E aqui eu acho que são os não puros, tá? Porque aí seria o B e o O. Não sei como é que seria esse NS. Teria que ler aqui, porque eu não conheço o site bem do Dr. Dádamo, tá? Whatever. Então, e aqui as substituições, ó, ele coloca. Bem legal o site, não sei, ó, açúcar mascavo, manteiga ghee, maçã, manteiga, passas de uva, xarope de agave, que se usa bastante aqui nos Estados Unidos. Essa receita pode conter alimentos, ó, ricos em glúten, fitatos. O glúten vem da aveia, né? Se for contaminada. A receita pode conter ingredientes que estimulam o equilíbrio do microbioma intestinal. Olha que legal. Rico em fitoestrógenos, ácidos graxos saudáveis. Então, aqui são os livros, né? Dieta do tipo sanguíneo, do Dádamo, O, B, AB e A. Enfim. Bom, então é isso, tá? Então é legal, assim, quando você tiver uma dúvida, você coloca
claro que o meu IP aqui é diferente, então provavelmente você não vai achar a mesma pesquisa se você colocar Cinnamon Blood Type Diet, porque o IP nos Estados Unidos é diferente, vão vir coisas diferentes. Mas você vê o site, ele é dadamo.com/recipes, e aí você consegue essa receita e pode ver a respeito específico da canela. Então, a canela não é um alimento bom para todas as pessoas, né? Tem vários sites, tá, pessoal? Acho que é legal vocês. Condimentos para o sangue tipo B. Então, assim, tem uma infinidade de coisas na internet, né, que podem trazer mais informação sobre dieta do tipo sanguíneo, se vocês têm interesse. A doutora Emília Pinheiro é a referência no Brasil, então tudo em língua portuguesa ela tem uma dezena de livros, então se você tiver interesse, eu tenho o livro dela sobre dieta do tipo sanguíneo. Um livro bem simples, ela falou exatamente, né? Bem simples. Não sei se vocês já viram aquele vídeo do menino que fala bem simples. Lá de Maringá. Não sei de onde é que ele é. Ele fala, de Ponta Grossa. Vocês têm que ver, é muito engraçado. Então, bem simples o livro dele. E acho que é o livro dela e eu acho que é interessante se vocês têm mais curiosidade, enfim, para ver o livro. Tá bem? Acho que é isso. Sou A e não consigo ficar sem carne. Se for um A não puro, tá tudo certo, né? Se for um A puro, vai do seu conhecimento. Ingiro ela com cacau calino como pré-treino. Treino em jejum. Não precisa. Se treina em jejum, não precisa ingerir nada. Tá tudo certo. Bom, então é isso, pessoal, por hoje, tá? São 8 horas aqui, 10 horas no Brasil. Queria falar um pouquinho mais, falei um pouquinho sobre diverticulite no início da live, se você perdeu, e agora no final da live falei sobre dieta do tipo sanguíneo. Meu ombro tá bem melhor, ó. 2 semanas. Anyway, é isso. Eu vejo hoje vocês às 5h30 da tarde, horário de Brasília. Eu e o Santiago a gente vai fazer a live, vou convidar todos, né, por favor, nos prestigiem, porque vai ser bem bacana, bem legal. Sigo sendo doutora Emília, a população 90% não sabe. Tá tudo certo. Tá tudo certo. O que a gente tá fazendo aqui é tentar informar, tentar divulgar, vocês entenderam. Quem quiser ver, veja a live de novo, né? Já vai estar disponível amanhã no YouTube. Essa live aqui. Até para entender um pouquinho, né, sobre dieta tipo sanguíneo, sobre como fazer essa avaliação. E o livro dela traz isso, né? Traz essa questão do apuro, a não puro, e quais são os alimentos que podem privilegiar e que talvez não sejam tão interessantes para as pessoas de acordo com o tipo sanguíneo. Tá bem? Um beijo para vocês, um bom domingo. Espero vocês às 5h30.